O IFIX segue voando na contramão de todo o mercado. Será que os FIIs estão ficando caros? Nesse FIIs e Finanças que está atrasado, eu sei, eu tive alguns problemas técnicos e também um pequeno problema de saúde, mas já estou de volta para ir direto ao tema do vídeo, que os fundos imobiliários estão na quinta alta consecutiva, quinto mês de alta, na contramão de todo o mercado. Nós observamos aí essa renovação de máxima histórica, esse atingimento de 3.409 pontos e comparando com os principais pares, quando a gente olha principalmente o Ibovespa caindo 0,7 nesse mês, acumulando uma queda também de quase 5% em 2024, o IFIX, né, os fundos imobiliários, o índice que mede o desempenho médio, né, dos FIIs, está com uma valorização de quase 3% do ano e valorizou quase 1,5% só em março. Quando a gente olha o próprio CDI, que também é outro indicador de renda fixa que a gente compara com o desempenho do IFIX, valorizou 0,8% em março e vem com um desempenho de 2,6% no ano. Aí o maratonista com 4 pulmões, que é o CDI, sempre, né, acelerando, tem essa perspectiva de redução da taxa Selic e essa apreciação menor esperada do CDI. E quando a gente olha os fundos imobiliários, né, por que descola tanto, né, da Bolsa, ou até mesmo quando a gente olha o CDI valorizando mais que o CDI, e a gente vai ver sempre as curvas longas, eu sempre cito as curvas longas, né, você fala, Danilo, e as curvas longas, e vamos olhar elas inexplicavelmente, estão abrindo desde o início de 2024. E o que isso significa, né? Curva longa de juros. Eu falo da NTN-B 2035, que mede a taxa livre de risco médio de você investir na renda fixa, ou seja, você exige um prêmio superior à renda fixa quando você vai investir em renda variável, no caso dos fundos imobiliários. E no caso dessa NTN-B 2035, esse prêmio de risco vem sendo cada vez maior. Então, você deveria exigir um prêmio, né, maior de yield dos fundos imobiliários se essa curva abre. E o que a gente observa é que desde janeiro até hoje nós estamos aí com quase 6%, quase 5,9%, na verdade, né, de taxa livre de risco. Esse movimento deveria derrubar, né, as cotações ou, né, fazer com que elas ficassem mais de lado, pois se a gente tem mais taxa livre de risco, os fundos imobiliários deveriam entregar um yield maior. E como essa velocidade de crescimento de yield de taxa não tem um compasso, né, ao mesmo tempo, né, quando a gente fala um compasso, ou não são síncronas, você tem essa taxa de livre de risco maior, então o investidor deveria exigir um prêmio de risco maior nos fundos imobiliários, e não é isso que está acontecendo. Na semana passada, nós tivemos um grande evento aí da Regi, e o engraçado que eu achei que o Stuber, que é considerado um dos maiores investidores, aí, gestores, na verdade, do Brasil, gestor da Verde Asset, ele falou ali que não entende o motivo dessas taxas estarem subindo. Na verdade, ele falou que as NTNBs estão caindo, mas o que ele quis dizer foi que o PU está caindo. E como consequência disso, a gente tem um aumento nessa taxa, né, um aumento nesse prêmio das NTNBs longas. Isso significa o quê? Quem investiu em NTNB de longo prazo, lá no início do ano, colocando até a matéria aqui que saiu, do Tesouro Direto, né, quem investiu ali no primeiro trimestre registra perda nesses títulos de longo prazo, não significa que você perdeu dinheiro, porque se você carregar esse título até o fim do prazo, você vai ter aquela taxa acordada, mas a inflação daquele período. E a questão de você perder dinheiro é que se você tivesse investido agora, por exemplo, você tem um prêmio muito maior do que há poucos meses atrás, ou seja, você deixou de ganhar, né? Não perdeu dinheiro. Mas quando você olha o preço, realmente o PU ele caiu. Então, quando você olha o seu montante ali investido no Tesouro, ele é menor. Então, você tem aquela sensação de que seu dinheiro diminuiu. E quando a gente fala de
Renda fixa, a renda é fixa, o preço não é fixo. Então, quando já falando de novo do Stuhlberg, se o Stuhlberg não soube explicar, eu vou dar sim o meu pitaco, né, do motivo das cotações dos FIIs estarem subindo, mesmo nesse contexto, né, nada favorável para a renda variável. Quando a gente olha Bolsa de Valores, que está caindo quase 5%, está muito relacionado, e eu nem vou me aprofundar aqui tanto, mas com fluxo de dinheiro estrangeiro, quase 30 bilhões de saída, né, de volume de capital estrangeiro para fora do Brasil, ou seja, os investidores estão vendendo as ações e isso está fazendo com que a bolsa caia. Quando a gente olha para fundo imobiliário, a relevância do investidor estrangeiro dentro dos FIIs é muito baixa, porque a gente tem muito investidor pessoa física e os FOFs também, que são gestoras brasileiras. Então, não vou me aprofundar muito por que a Bolsa B3 está caindo, porque não é a minha especialidade são os fundos imobiliários. Tentar te explicar aqui um dos motivos de o IFIX estar valorizando, mesmo com essa abertura de curva de longos juros, mesmo com a Selic aí já está dada, né, do que vai cair, do que não vai cair. E quando a gente olha motivos, eu posso colocar aqui a aprovação, né, da tributação dos fundos exclusivos e também offshores, né? Então, o que esses fundos estão procurando? Alternativas. E quando a gente olha alternativas líquida de IR, e aí com renda variável, né, que você possa ali sair no mercado secundário, você vai olhar FII, você vai olhar FIAGRO e você vai olhar FIINFRA. Só que quem tem mais liquidez hoje são justamente os FIIs. Então, o que eu acho, né, que pode estar acontecendo é não impacto por conta de fluxo estrangeiro, não tem tanto gringo, né, nos fundos imobiliários, e a entrada de capital desses fundos exclusivos e também offshore dentro dos fundos imobiliários nessa procura de liquidez. E já respondi uma pergunta, mas e a segunda pergunta, né? Será que realmente está caro? Você vê essa consecutiva valorização, quinto mês consecutivo de valorização dos fundos imobiliários, e aí você começa a olhar para os lados e falar, poxa, será que não está ficando caro? Bom, para responder essa segunda pergunta, nós temos que aprofundar um pouco mais e entrar na questão de valuation relativo. E quando a gente olha valuation relativo, vamos comparar um pouco o yield do IFIX com a B35, que é justamente a taxa livre de risco. Então, a gente vai pegar histórico da B35 versus o yield do IFIX e comparar e olhar que há um delta, né? Que a gente chama de spread, na verdade, dessa B35 com o yield do IFIX. E a gente tem um número de 4,47% de prêmio de risco, ou seja, é mais vantajoso investir em FIIs em 4,4% que eles entregam hoje esse delta. Tá, mas isso é uma foto, né? Esse 447 bips é uma foto. Quando a gente faz essa subtração dessa linha preta, desse gráfico que eu coloquei, que é o yield do IFIX menos a NTNB 2035 historicamente, a gente vai ter um segundo gráfico, que é o gráfico só do spread, que é a linha vermelha, do IFIX, que está também atualmente em 447 bips, né, base points da Faria Lima. E quando nós traçamos o desvio padrão dessa média, nós temos um desvio padrão superior e um desvio padrão inferior. O desvio padrão superior mede justamente o desvio, só que positivo. Então, nós observamos nesse momento que esse spread do yield versus AB está nessa banda superior ainda. Claro, não é tão vantajoso investir em fundos imobiliários hoje como era ali no mesmo período de janeiro até março de 2023, porque as coisas estavam muito baratas. E desde lá, o yield meio que se caiu também, o yield do IFIX, né, mas caiu de, sei lá, média de 12 agora para 10,7, então caiu uns 200 bips. E quando a gente olha
esse spread que cai ali, chegou a bater 6%, hoje está em 447, ou seja, ainda é muito vantajoso, porque está nessa banda superior quando a gente olha o relativo. Então, na minha visão, ainda é bem vantajoso investir em fundos imobiliários. Já concluindo aqui, te explicando, olhando, claro, algumas métricas que são, primeiro, o yield do IFIX está pagando hoje em torno de 10,8% ao ano, olhando os últimos 12 meses. Quando a gente olha de PVP, que é uma métrica que para tijolo pode não valer tanto, PVP médio do IFIX, que tem ali 40% papel, o resto tijolo e FOF, está em 0,97, 0,98, ainda chegando no preço justo. Porém, a gente que está olhando o retorno. Quando a gente olha retorno, esse retorno ainda é muito vantajoso em termos do que a gente chama de carrego. Ou seja, na minha visão, ainda sou bastante comprador de fundos imobiliários olhando, né, o relativo. Quando esse spread que a gente fala chegar nessa linha preta, que é a média, a gente pode falar que os FIIs estão em direção, né, de ficar caros. Por quê? Já, claro, quando ele ultrapassar essa linha preta para baixo, você pode falar que os FIIs estão começando a ficar caros, porque investir na renda fixa nesse tesouro, o prêmio é muito pequeno, o spread é muito pequeno, né? O spread de risco, o prêmio de risco, ele vai ser muito menor. Então, a gente pode chegar à conclusão, e eu vou ter que falar, né, se isso acontecer, se os fundos imobiliários baterem ali 5 mil pontos e a gente tiver uma questão de fechamento de curva de juros, vou chegar aqui de cara limpa e falar, olha, nesse momento não está valendo a pena investir em fundos imobiliários, porque, né, e aí vou refazer essa explicação, esse contexto, né, de curva longa de juros, de spread, de taxas também, e falar que não vale a pena, mas com esses dados ainda vale muito a pena investir em fundos imobiliários. Então, rapidamente, esse foi o Fiz e Finanças para te atualizar. Também estou voltando ainda com a voz ainda um pouco ruim, para tentar te explicar que essa alta consecutiva ainda, mesmo com essas altas consecutivas, ainda vale a pena entrar nos fundos imobiliários. Ah, Danilo, eu estou com muito dinheiro para investir. O que você faria agora, né? Vai investir nas máximas? Bom, coloca tudo lá no Tesouro Selic e vai fracionando esse investimento ao longo do ano para você fazer um preço médio mais adequado. Ah, mas se subir, mas ainda eu vou perder. Não, você vai fazer um preço médio e tá tudo certo. E se cair, né, se as condições não forem tão favoráveis nos próximos meses, você ainda vai capturar melhores valores. Então, tem uma grande novidade para vir dentro do clube, um spoiler, a gente está revolucionando a área do Clube FI Vídeos. Então, para você não perder esses conteúdos exclusivos que eu e a Lana fazemos para você, já entra lá e se cadastra que você vai ter uma surpresa nos próximos dias. Então, vai lá no Clube FI, faz o seu cadastro e também não deixe de me seguir lá no Clube FI, em todas as redes sociais também, meu arroba é o mesmo, @danbarbosaeng. E se você chegou até aqui, eu mereço sim o seu like, deixa o seu like, se inscreva no canal, vamos bater as máximas de seguidores no canal do Clube FI. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.